E você também sofreu essa parte, né? Que a gente que estava ligado em tecnologia sofria, que era aquele grande problema que teve no Brasil, que foi a reserva de mercado, né? Aquela bosta. Que fechou o Brasil. Nossa. E a gente não tinha nada, o computador, alguém tinha que ir lá fora, comprava, o cara chegava aqui, fazia uma engenharia reversa, né? Desmontava e vendia. Então a gente comprava o Apple II, famoso aqui no Brasil. Eu me lembro vendendo no Mapping. Então, isso que eu ia Você falar. lembra disso? Exato. Era Mapping, Mesbla, né? Vendia o microcomputador que vai revolucionar a sua vida. Cara. Assim, né? Bicho, a reserva de mercado tem uma história... Tem várias histórias sobre a reserva de mercado, mas tem uma muito interessante que boa parte dela aconteceu por causa de um servidor da Itautec, o S400. Você já escutou essa história? Conta aí pra gente. Não, tem essa história que o S400 era um servidor, um mainframe, né? Na época a gente falava mainframe. Né? E eu sempre brinco, né? Que tinha os barbudinhos do CPD. Que é aquele cara barbudinho que nem eu, assim, que usava colete de lã, né? Isso. Camisa branca e as canetas aqui. Isso mesmo. O cara era o dono do CPD, não podia entrar lá, né, cara? Central de processamento de dados. Exato. Famosa, né? Também. E a S400 era um baita de um mainframe que a Itautec montava por causa que o Itaú tinha Itautec por causa de toda a tecnologia que o banco precisava. Então eles criaram uma empresa para isso e aí foi crescendo a empresa. E o AS400 era um baita de um servidor e aí eles fizeram um lobby. Mas essa história, eu não sei a real, que fechou o mercado por causa desse servidor, cara, desse mainframe. Para não vir mais nada e só eles vender. Exatamente, é isso mesmo. Mas teve outras coisas. Isso daí Reserva de mercado foi leiam, galera. Você aí que nunca leu, leia sobre reserva de mercado. Foi um momento, você aí que gosta de política e ficar brigando, foi um momento onde a esquerda estava junto com os militares e com a direita. Todo mundo tinha um interesse naquele negócio. Todo mundo roubava. Exatamente, roubavam junto. E isso atrasou o Brasil demais, né, cara? Demais, tudo quanto é área, né? Cara, nossa, isso aí é um atraso, sei lá, pode pôr uns 20 anos aí no mínimo, cara, que o Brasil ficou atrasado nisso tudo. É engraçado, porque depois a gente teve o famigerado governo Collor, que na verdade abriu as fronteiras. Exatamente. A única coisa boa que ele Depois de roubar a poupança, depois de o overnight, lembra acabar com o overnight? Todo mundo, eu lembro do meu pai desesperado quando acabou o overnight, cara. Overnight, pra galera que não sabe, a inflação no Brasil ela era tão alta que o pessoal punha o dinheiro. Por que chamou overnight? Porque durante a noite o dinheiro se multiplicava. E isso virou um negócio, né, de doido. Era uma aplicação. Era uma aplicação, exatamente. Uma aplicação oficial, que ajustava né? com a inflação. A inflação diária era tão grande que tinha que ajustar diariamente. Às vezes, teve uma época ali no governo Sarney que era, durante o dia, ela mudava várias vezes ainda o preço, né? E o overnight era isso. Então, saía na televisão, né? Os caras falavam, o Jornal Nacional falava do overnight, eu lembro disso aí direitinho. E aí, quando o Collor chegou, confiscou a poupança de todo mundo ficou igual. Né? Essa era aquela. Nossa, todo mundo tá igual agora. Nossa senhora. Mas ele abriu o mercado. Ele abriu o mercado, foi isso que ele fez. Essa abertura, e foi por pouco tempo, né? Se você parar pra pensar, o mercado ficou aberto por pouco tempo. E essa abertura de mercado deu um jumping, cara, na tecnologia no Brasil. Isso mesmo. Que foi punk, porque aí o Brasil passou a ter o mesmo nível de tecnologia que o resto do mundo tinha disponível. Exato. Estava disponível. Porque o que eu falo, pessoal, que é o seguinte, cara, durante a reserva de mercado, não é que tinha um negócio que era caro, é que era impossível você ter aquilo. Não era permitido. Era impossível, Você tinha que pedir permissão para o governo para poder trazer um produto e não podia ter nada no Brasil que fosse similar ou parecido, tinha que ter autorização, era uma treta. Era uma treta. Hoje você pode falar assim, eu vou comprar, sei lá, uma câmera. Pô, ela é cara, mas ela existe, você pode ir lá e comprar. Naquela época, cara, não é que é caro, é que não podia, viu, galera? Porque aí tinha um cara que tinha um lobby no governo que falava, não pode ter essa câmera aí, porque eu tenho uma câmera. Você não pode comprar uma câmera da Canon ou da Nikon, porque eu tenho a câmera Brazuca aqui, que é a mesma coisa. E não era uma bosta. E eu faço essa câmera no Brasil. Era assim, reserva de mercado era assim. Era assim, era terrível. Cara, nossa, isso era uma época... Então a galera que é nova não entende, né, cara, que o perrengue que a gente passa. Nossa, sim. E aí, quando abriu, que essa a parte aí que começou a surgir a Santa Efigênia da vida, né? Ela começou a virar, né? Informática, Isso, é verdade. Exatamente. E, putz, acho que o passo que vem depois é governo Fernando Henrique e governo Lula, né? Um continuidade do outro, onde eles implementam o famoso PPB, que é o Processo Produtivo Básico.
que a ideia seria trazer as tecnologias de fabricação que tem no mundo, que são de alta tecnologia, ou que são chaves para o desenvolvimento do país, fazer com que exista um incentivo para a produção local. Isso. Para que isso, né, gere emprego local, né, gere mão de obra qualificada, sempre esse o papo. E aí o PPB nasceu e começou esse negócio de fabricar no Brasil. Fabricar os computadores no Brasil. Ele tinha que ser fabricado no Brasil, e as marcas que quisessem estar presentes aqui, elas podiam importar, não tinha problema. Só que aí é aquela história, né? O governo criou o problema e vendeu a solução. Ele colocou uma puta taxa alta, um imposto alto para importação, isso permanece até hoje. Exato. E aí ele dava desconto desse imposto se você fabricasse local. O tal fator Brasil, né, que o pessoal usa, né? A gente fala de custo Brasil. Custo né? Brasil, isso aí. Mas custo Brasil não é imposto. Isso é uma coisa que é meio... Sim. na cabeça da galera que fica tudo junto, mas não é. Porque imposto todo país tem. Na América Latina inteira, não tem. Tirando a Argentina, que tenta copiar o Brasil em algumas coisas, na parte política, às vezes, também. Então, por isso que o pessoal costuma falar de fator Brasil, porque é um negócio que vai além do... tem um imposto, beleza. Mas além do imposto tem um X. Tem o custo Brasil. Geralmente a pessoa fala custo Brasil, por isso que fica caro, né? Mas o fator Brasil, ele é mais do que isso. É mais que isso, e exatamente. Dentro desse negócio, tipo, a América Latina inteira tem o IVA, que é um imposto, uma espécie de imposto único para esses produtos. Em nenhum lugar da América Latina, tirando o Brasil e a Argentina, que tenta copiar, e a Argentina vai e volta. Entra um governo diferente, tira o outro esse negócio. põe, aí outro exatamente. volta, outro põe. Fica indo e voltando. É uma zona, o mercado fica todo zoneado. Mas Colômbia, que é um mercado gigantesco de informática, Peru, Chile, cara, tudo que a gente tem na América do Sul, praticamente. Ele funciona com IVA, o IVA é tipo entre 15% e 18% de imposto. E é isso. E é tudo importado. Sim. Não tem essa de fabricar local. Não tem. É engraçado até que no Chile não vende máquina, é muito difícil vender uma máquina que não tem uma placa de vídeo dedicada. Ah, olha só. O Chile tem essa característica. Por quê? Porque o imposto lá, se eu não me engano, o IVA está na faixa de 15%, é um dos mais baixos, e aí fica muito acessível. Certo. Você comprar um notebook com placa de vídeo dedicada, então é melhor, então vende muito desse tipo de máquina lá. Que legal. Olha então, só. tem essas coisas, sabe? E no Brasil, entra esse negócio de fabricar no Brasil. E aí você tem 2 métodos de fabricação no Brasil. O CKD, Complete Knockdown, onde todas as partezinhas da placa-mãe, cada um dos chipzinhos tem que ser impressos na placa no Brasil. Tem que ser soldados, e aí vem as máquinas CMD e o caramba. E aí é tudo muito caro, e aí tem que fazer em Manaus isso, aí trazer a placa para São Paulo, aí você tem que começar a fazer engenharia tributária, onde faz a placa, onde monta o produto, para onde emite a nota, tem essa zona toda. Isso aí você vai entendendo a treta que é a engenharia de taxas e impostos no Brasil. E aí você tem o custo Brasil, que é o quê? Puta, a carga é roubada. E aí, porque a carga é roubada, você tem que fazer um monte de coisa para evitar que a carga seja roubada. Entre elas, pagar um seguro. E como a carga é roubada, porque computador, smartphone, TV, é um negócio muito caro. Você enche um caminhão disso, você tem milhões lá. Claro. E aí as seguradoras começam a exigir coisas, porque está segurado. Senão, não segura. Aí vai ser roubado, você vai perder tudo. E o seguro é caro, porque a chance de furto é alta. É alta, exatamente. E aí você tem que cumprir com as recomendações da seguradora para ela poder segurar, dar o seguro, garantir o seguro daquela carga. Então tem escolta armada, então você tem que pagar a galera que vai fazer escolta armada. São 2 carros, aí, na no frente final, e atrás. Né? Aí começa aquele negócio, o que é? Notebook, smartphone? É o seguinte, tem que ser um caminhão. Esse caminhão não pode ser grande, tem que ser um caminhão menor, porque se é grande, é muita carga, fica muito perigoso. Esse caminhão menor ele tem que ter um cofre dentro dele. Então, a parte de dentro dele tem uma camada de aço assim gigante, ele tem uma fechadura eletrônica que é programada com GPS para na hora que chegar no lugar que tem que entregar, aí sim poder destravar. E mesmo assim, o brasileiro se supera. Consegue, né? Para a rodovia com a R15, rende todo mundo e dinamita a porta para poder ter acesso, do caminhão, né? Para roubar as coisas que estão lá dentro, velho. É fogo isso. Você acredita? Acredito. Eu já vi aí na rodovia. Isso aí é o custo Brasil, a infraestrutura que a gente tem zoada, o custo para você transportar internamente pelas rodovias. A gente só tem rodovia, basicamente, para fazer esse tipo de transporte. A gente não tem outros meios. A gente tem um Porto de Santos extremamente lotado. Então, quando você traz as peças, geralmente vem tudo pelo Porto de Santos. Agora a gente passou por uma greve da Receita e para tudo.
Para tudo, né? Foi greve mesmo ou foi aquela operação tartaruga? Operação, internamente a gente fala greve porque a gente sabe que, para tudo. Exato. É complicado. Aí isso vai virando custo. Né? As peças estão paradas lá. 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Isso era para estar produzindo. Isso aí vira custo. Putz, bota no avião então, porque eu não posso deixar de ter produto. E aí o custo via avião dessas peças para só cobrir o buraco do mercado é muito maior. E aí dilui no resto que tá para chegar. Sim. E aí o custo de tudo vai aumentando. Por isso que não dá para a gente simplesmente pegar um negócio e só multiplicar pelo câmbio, né? Não, puta, é muita coisa. Não dá nem para saber por quanto. É muita coisa. Os seus amigos lá, o Will e o Nanete, o Rejuína, eles apresentam. Então agora vamos aqui para a tabelinha de preço aqui da Apple, né? Aí pode multiplicar por 18. Multiplica por 18 isso aí, cara. É o valor. Por conta disso. Aí o pessoal, mas o câmbio é tanto. Não, cara. Pode multiplicar por 18, porque aí já tá tudo essa coisa arada toda somada, né? Ainda mais se você não fabricar no Brasil. Porque fabricar no Brasil é muito caro. Sim. Não é barato. Você precisa ter volume. Você tem que trazer para valer a pena, né? Você tem que trazer a máquina que vai fazer a fabricação. Cada produto, às vezes, tem o que a gente chama de tooling, que é todo o ferramental da fabricação, às vezes é diferente. Às vezes, um maquinário de tooling custa na faixa aí de 5 a 10 milhões de dólares. Aí tem que ser uma mão de obra especializada também, né? Você tem que setar a linha de fabricação, treinar as pessoas. Tudo é só para você setar uma linha de fabricação com o maquinário certo, é de 1 a 2 meses, cara, de trabalho, sem estar vendendo nenhuma peça nova. Caramba. É fogo, né? E na China, os caras estão rodando lá. Por isso que é super efetivo, super eficaz. E aí você tem que fazer isso no Brasil, porque mesmo com todo esse custo, no final das contas, como a gente fala no bottom line, né, na linha lá embaixo, com tanto imposto que os caras colocam, você tem o desconto por fabricar no Brasil, acaba ficando mais barato fabricar no Brasil. Só que você não pode aumentar o seu risco, então você fica com menos variedade. Então fabrica só um tipo. E assim vai. E assim vai. E aí a gente tem uma variedade muito diminuta. E aí, para aumentar a variedade, tem que importar. Só que quando você importa, tem muito imposto, fica tudo muito caro que é importado. O que não acontece em outros países da América do Sul e praticamente no mundo inteiro, viu? Esse negócio de fabricação local, você tem na Índia, mas é só o SKD, não o CKD, que é o semi-knockdown. O semi-knockdown o que é? Todas as partes estão prontas, elas só precisam ser encaixadas. Só é montado lá. Isso, coloca a tela, coloca a placa-mãe, monta, embala, pronto. Pronto, né? entendi. Então a Índia tem isso, Indonésia também tem isso. Olha só. Argentina tem, a cada 4 anos tem e não tem. Entendi. Fica entrando e saindo. E aí, para ter uma empresa aqui no Brasil, uma fábrica também, aí vai ter toda a questão trabalhista no Brasil, que deve ser um negócio aí fora que o pessoal deve achar um absurdo. Não é só na fábrica, porque o custo do Brasil também envolve o varejista. Sim. Então, lá fora, a margem de um varejista para produtos eletrônicos é na faixa de... A gente fala de markup, não margem, porque markup é aquilo que você coloca acima do custo. Certo. Então, o cara compra o produto no custo e ele vai colocar todo o excesso que ele tem. Inclusive o lucro dele. Né? O excesso de custo para operar. Então, quando a gente vende para o varejo, ele coloca o markup dele. Geralmente, lá fora, é 25%. Geralmente. Tem variações. No Brasil, não é menos de 45%. Caramba. Porque tem que estar todas essas coisas embutidas, né? Porque o varejista ele corre vários riscos, cara. Sim. Ele tem que fazer a logística dele, porque você entrega na central do varejista. Você não entrega na loja. Então, você pega qualquer varejo aí, que, sei lá, tem 1000 lojas espalhadas pelo Brasil. Não é difícil. Tem vários assim. 500 lojas, 400 lojas, 1000 lojas. Aí você pega um varejista desse, você entrega na central de distribuição do cara. Aí da central de distribuição do cara, ele tem que mandar para as outras centrais de distribuições espalhadas em outros estados. Regionais, né? E aí vai ter que sair para as lojas. E cada loja tem que ter uma quantidade de estoque. E tudo isso é segurado. Então imagina, né? Vai só somando, a quantidade de gente que está envolvida em todo o processo só para levar para o varejo, cara. Só para colocar no ponto de venda. Entendi. É bem complexo. É muito complexo, né? E aí um cara vai lá e fala, processar a empresa. e pronto, né? E o varejo toma muito processo. Sim. O caixa do varejo, o cara que está trabalhando com reposição, o cara que está trabalhando no backstage financeiro. É muita gente trabalhando ali. É. E aí você imagina como isso vai adicionando no custo total do produto. Por isso que tem esse markup. É. O cara tem que pôr ali o lucro dele já considerando tudo, né? Todo o custo, senão ele não faz lucro. Exatamente. Se ele não colocar todo o custo dele, ele não faz lucro. Então, por isso que seria muito melhor se a gente tivesse, ao meu ver,
a gente precisa resolver 2 problemas para baixar o custo de eletrônicos no Brasil. O número 1 é trabalhar igual aos países da América do Sul. Vamos colocar um imposto IVA único, sabe? De importação baixo. E acaba com esse negócio de fabricação local. Quando eu falo isso, a galera da indústria quer me matar. Ah, é, né? Tem todo um lance de manter. Sim. Tem uma história do tipo, a gente tem que ter a mão de obra especializada no Brasil. Sim. E aí quem está dentro da indústria sabe que isso é uma balela gigantesca. No petróleo teve isso também. Não é? É. Tinha que ter um X%, tinha que ser brasileiro. Mas, cara, não tá preparado, vai fazer como? E aí? Bicho. Sabe o que é mais louco? Aí fala, não, porque aí vai ter mão de obra especializada para fazer computador, para fazer smartphone. Mas, cara, o desenvolvimento é a mão de obra especializada, não o produto feito, não o chip pronto. Exatamente. Criar o chip é a mão de que é obra. negócio, exatamente. Você não cria o chip vem pronto, você solda na placa. Qual é a mão de obra especializada? É um técnico da máquina que vai soldar o negócio. É um soldador, né? É isso aí. Não, é complicado demais, né, cara? O Brasil não é mole, cara. Não é para amadores. Não né? não. E o pessoal não entende, né, toda a complexidade. O cara só quer saber no final do dia ir lá no Twitter e xingar. Ele não entende, né, que tem toda essa, né, emaranhado de coisa, né? Putz, cara, ainda por cima tem fraude, né? O cara que quebra o produto e mente que quebrou e tal, e quer o produto de volta que está na garantia, é mau uso, não admite, fica puto, bota no Procon. Eu acho que as pessoas que têm problema, a empresa é sacana, tem que botar mesmo no Procon, tem que processar. Tem situações assim e tem que ir atrás dos seus direitos. Mas tem muita fraude. Muita fraude. Um hábito horrível do brasileiro que só piora tudo. Só piora tudo. Exatamente, né? Isso é terrível mesmo. Não é fácil. Isso falando de mercado. Eu estou falando de tecnologia aqui só de mercado. Olha, começamos lá na reserva de mercado. Não, mas isso é importante, cara, pra galera entender, sabe? Porque passamos por tudo isso, né? E não foi fácil. E não tá sendo fácil. Não. Eu acho que tem muito ainda que melhorar